Ok, boa noite a todos. Boa. Jesus nos abençoe. Que bom que estamos juntos nesse sábado à noite, né? Tudo certinho, depois de nos enriquecermos tanto de tantas informações e apresentações. E hoje eu agradeço pelo acolhimento, primeiro pelo convite, Antônio Carlos, aqui o coordenador do Conselho Distrital 13, correto? Nossa casa é a Seta, aqui em Narandiba, né? Casa de Evangelho, Trabalho e Amor, que somos integrantes do Conselho Distrital 10, vocês são 13, nós somos os 10, que são os centros todos daquela região do Cabula, né? De Pernambués, vindo, tá em Cabula todo, até passar por Sussuarana, Gomadeira, Mata Escura, enfim, todos aqueles centros ali, até chegar ali na Narandiba. Nós estamos também no campo do CD10. Lá nós somos 22 centros espíritas, né? Aqui vocês são 9, né? Não, atualmente 15. 15. 15. Então somos 22 lá. Então, eu fico muito feliz de estar aqui pela primeira vez, né? E vamos então tratar um pouco do tema desse ano da caravana, que Antônio Carlos já nos adiantou bastante, que é um tema belíssimo, né? Eu vou me posicionar aqui para ver se eu consigo. Ah, tá. Pronto, obrigado, né? Aqui eu acho que dá para vocês verem aí, tá? Pronto. Então, 27ª Caravana Baiana da Fraternidade, né? 2025, uma história de amor que transcende o ontem, o hoje e o amanhã do Centro Espírita, né? Esse é o tema desse ano da caravana. Esses temas sempre são escolhidos a partir dos centros espíritas mesmo, né? Dentro do âmbito da federação. Antônio Carlos já falou sobre a Caravana da Fraternidade, que é a caravana que foi promovida por aqueles companheiros a que ele já se referiu, Lins Vasconcelos, não é? Spinelli, aqui da Bahia, Leopoldo Machado, que foram informar os centros do Norte e Nordeste sobre o Pacto Áureo e a instituição do Conselho Federativo Nacional. Esse evento aconteceu no ano de 1949. Então os espíritas se reuniram no Rio de Janeiro, mas os deslocamentos eram muito difíceis. Imagina, do Norte em 1949, para você acompanhar todos esses eventos, enfim. Então eles acharam por bem e por muita amorosidade de formarem uma caravana e conduzir tudo que havia ocorrido lá no Rio de Janeiro, no ano de 1950. Então já tem um tempinho. Em 99, a Federação Espírita da Bahia adota esse nome Caravana, mas colocou Baiana aqui, Baiana da Fraternidade, né? E o tema desse ano é esse que nós já vimos, mas toda a história, repassando que eu sei que vocês todos já sabem, né? Começa com esse francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Hippolyte Léon foi um grande educador francês, né? Depois ele passa a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, né? E ele passa a conhecer então as mesas girantes, que era o fenômeno que estava acontecendo na Europa, né? Naquele momento. Nós estamos falando do ano de 1854, e ele recebe o convite do Sr. Fortier. Ele já tinha recebido um convite anterior, mas não tinha ido, porque Kardec era mesmo um pouco cético em relação a isso, né? Ele não acreditava muito. Ele achava que as mesas giravam por movimentação do magnetismo. E o magnetismo, que já era estudado a partir das informações de Mesmer, né? Ele também era estudioso do magnetismo. Então ele disse, não, essas mesas se movimentam por efeito do magnetismo, não tem... Mas quando ele soube que as mesas davam respostas, ele passou então
a querer frequentar para compreender como o fenômeno aconteceu. Né? Essa história nós não vamos narrar muito longamente aqui, né, por conta também do nosso tempo. Em 1855, ele assiste então pela primeira vez as mesas girantes na casa da senhora Plené-Maison. Né? Em 1856, ele recebe a primeira comunicação do Espírito de verdade, que seria o Espírito responsável pela condução dos processos de instauração e apresentação do Espiritismo na humanidade. Então ele é o grande coordenador daquela pleiade de espíritos, aqueles espíritos bem elevados. Ele passa a ser, por assim dizer, uma espécie de mentor, guia de Allan Kardec na condução desse trabalho de compilar os ensinamentos e apresentar esses ensinamentos muito bem estruturados, ordenados numa obra que é o Livro dos Espíritos. Né? Então, eu vou dar um salto aqui. Em 1857, em 18 de abril, agora, né, na semana que vem, na Sexta-feira Santa, né, nós vamos ter o aniversário de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, então, fará 168 anos do seu lançamento, publicado na sua primeira edição, nessa data, com 501 questões. Então nós já estamos percebendo aí que a obra espírita, a base espírita, é uma base muito forte no aspecto filosófico, né? Nesse aspecto mais questionador, nesse aspecto das indagações, né? No aspecto ligado à busca das causas, né? É a paixão de todo filósofo, né? O filósofo adora buscar as causas. Então, uma obra marcada por uma espécie de problematização, quer dizer, trazimento de questões para tentar apreender a vida e o seu sentido. Nós já estamos notando que essa doutrina que aparecia ali naquele momento era uma doutrina muito marcada também sob a inspiração de um pensamento indagador, não é? Que até então as questões ligadas à espiritualidade, a Deus, né? ao fantasmagórico, ao sobrenatural, era tratado pelas religiões, somente pelas religiões. Então aparece uma doutrina de cunho filosófico, científico, porque Kardec adota um método científico de investigação dessa realidade, da respondição às perguntas que vinham ser feitas. Então ele era um pensador, ele era um homem de ciência, né? Um homem que foi educado, estruturado, né, sob um dos maiores pensadores, educadores daquela época, Pestalozzi, né? Então notem que o processo de aprendizado dele foi um processo muito consistente, né? na formação do pensamento de ciência e de filosofia. Né? Então, ele não abraçaria essa tarefa se ele não estivesse convencido daquilo que estava sendo apresentado. E aí ele conclui: está sendo apresentado à humanidade uma nova revelação. Né? Não havia nenhum desprezo pelo que aconteceu antes, mas os espíritos estavam dizendo a ele: olha, amigo, tudo isto todo o processo de revelação está submetido a um encadeamento muito bem organizado pelo mundo espiritual. Jesus é o grande arquiteto de toda essa
essa estrutura, né, do trazimento das revelações. Né? Então é nesse sentido que ele adota o pseudônimo de Allan Kardec, para que o nome dele, Hippolyte Léon Denis Arrival, que era um grande professor, muito conhecido, com obras publicadas na França, não interferisse nisso, porque a obra não era dele. Ele não se julgava alguém, né, apto a tomar a obra, o conhecimento que não era dele, era um conhecimento dos espíritos, que veio através dos médiuns, e que, portanto, ele não se julgava no direito de colocar o nome dele em uma obra que não era dele. Então, como alguém precisava ser o autor da obra no nível encarnado, ele põe um pseudônimo, não é? Allan Kardec. Então, aqui na Bahia, nós temos esse grande nome, né, do pensamento espírita, Luiz Olímpio Teles de Menezes, que fundou o grupo familiar do Espiritismo no ano de 1865, né? 17 de setembro de 1865. Esse homem foi muito importante. Dá para notar que a Bahia começa tudo sempre, né? O país nasce aqui, né? Tudo começa um pouco aqui, meio que na Bahia. E o Espiritismo também começou aqui, né? Então, Luiz Olímpio Teles de Menezes, eu vou botar um pouquinho aqui da vida dele, bem rapidamente, né? Para não cansar vocês também, mas esse material vai ficar aqui na casa, que tem esses resumos históricos e tudo. Quem quiser ler depois, já está salvo ali, certo? Ele nasceu na Bahia no ano de 1825, né? E ele é, com inteira justiça, tratado como pioneiro do espiritismo no Brasil, porque as obras espíritas, vocês perceberam que o Livro dos Espíritos é publicado a 18 de abril de 1857, na primeira edição. A segunda edição, em 1860, já não mais com 501 perguntas e respostas, mas com 1119 perguntas e respostas, quer dizer, dobrou a obra, né? Em perguntas e respostas. Kardec foi num trabalho assim, acho que algo que não dá para a gente nem imaginar o que esse homem fez. O que Allan Kardec fez, alguma coisa assim, quase que inimaginável. Se ele não tivesse uma estrutura de disciplina muito profunda, ele não teria conseguido realizar esse trabalho. Porque é muito difícil. Vejam, ele não estava trabalhando com o que já existia. Porque até para com o que já existia e a gente fazer tarefas profundas em tempo curto, nós precisamos ser muito disciplinados. Ele estava trabalhando com o que não existia. Isso é muito difícil de se fazer, mas é muito difícil. E Kardec conseguiu fazer isso. Tá? Então, Luiz Olímpio Teles de Menezes foi esse pioneiro. Quando ele publica, né, e há uma obra aqui também, que ele publica um periódico, né, além de criar o grupo familiar de espiritismo, né, que, por assim dizer, é o primeiro núcleo espírita, né, o primeiro núcleo espírita do Brasil, né. Ele, além de fazer isso, ele cria um periódico chamado O Eco de Além Túmulo, que é um jornalzinho que ele criou para fazer a divulgação do pensamento espírita, para que o espiritismo fosse conhecido, né? E aí ele vai encontrar um ambiente muito hostil, né? Porque nós estamos falando aí, 1865, nós estamos falando do Brasil Império, e o Império tinha uma religião oficial, que era o catolicismo, né? Então, notem que não é uma tarefa fácil você apresentar uma doutrina desconhecida por todos, em todos os cantos, em todos os lugares, porque o Espiritismo hoje, fazendo 168 anos, é uma doutrina extremamente nova. Nós espíritas estamos ainda estudando o Espiritismo para nós conhecermos com profundidade a proposta espírita. Ainda estamos estudando para tentar compreender e incorporar, né, sedimentar o pensamento espírita
num trabalho de transformação de bases do nosso psiquismo, daquilo que nós temos arraigado em nós, e como o Antônio Carlos teve a oportunidade de falar, tivemos outras vidas em outras crenças e nessa encarnação também, né? Porque muitos de nós tivemos orientações de outras crenças, né? Então, muitos de nós, quando o Espiritismo chega, ele já chega um pouco meio que ainda encontrando um ambiente em nós interno com outras percepções, outros entendimentos da vida, de Deus, etc, etc, etc. Então não é uma tarefa muito fácil, né? Então ele encontra esse ambiente hostil, mas ele consegue vencer tudo isso aí. Aqui tem outras observações interessantes, tá certo? Agora nós temos aqui um momento de uns 10 minutinhos mais ou menos para alguém falar sobre a história da casa. Você quer acrescentar alguma coisa? Você já falou um pouquinho da história da casa. Quer acrescentar um pouquinho para a gente? Deixa eu só explicar isso, porque a FEEB, de uns 3 anos para cá, 4, né? Está desenvolvendo o projeto Memórias, sob a coordenação de Ednólia Peixinho. E que trabalho é esse? É um trabalho onde a Federação Espírita está estimulando os centros a revisitarem a sua memória, desde o início, os grupos que existiam, os trabalhos que fizeram, há trabalhos nos grupos que já foram extintos, mas os arquivos que a casa tem, né, de fotos, de eventos, as atas de diretorias, as atas de fundação, né, enfim, tudo que possa compor e demonstrar a história daquela casa, para que aquela casa e a sua história passe a ter um significado maior para todas as pessoas que chegarem. Olha, eu sou do centro da Olha, aqui está a história da casa. Está no site da instituição, ou está impresso, enfim, para que as pessoas possam saber que outros trabalharam aqui. Tá certo? Por favor. Olha o desafio. Já não gosto. A pessoa que não gosta de falar. Não é? Não. Então, a história dessa casa, eu sempre falo que o Centro Fraterno de Caridade, ele é um ato de fé. Porque quando nós chegamos aqui, era eu, meu esposo, na época encarnado, que ele continua aqui, mas no plano espiritual agora. O Antônio chegou a conhecer Lázaro? Não. Acho que não. Então, chegou eu, minha esposa, meus filhos e mais 5 ou 6 pessoas que não acreditavam muito no trabalho. Alguns até acreditavam, mas outros não. Mas isso ocorre com um fenômeno que é muito comum. Porque é difícil, é muito difícil você acreditar naquilo que você não está vendo. E nós também temos essa consciência. Então eu falava que quem nos trouxe aqui foi o espírito de um índio que foi na minha casa me convidar para vir aqui. E é claro que muitas pessoas na época não acreditavam. E eu respeito. Porque é muito difícil você acreditar no que você não vê. Só que eu via. Então as pessoas teriam que acreditar em mim. E para você ter crédito, você precisa ter tempo. Porque as mentiras, elas não se sustentam por muito tempo. A não ser que sejam verdades. As verdades, sim, elas ficam. Então, foi esse tempo que essa casa precisou. E nós chegamos aqui, já com 1 ano e pouco, quase 2 anos, nós tivemos conhecimento dos palestrantes, chegaram. Eu estava até conversando com ele, e na época nós sofremos até um pouco de preconceito, porque as pessoas às vezes têm preconceito com os encarnados. Mas também tem com desencarnados. Porque tinha um preconceito. Tinha um preconceito, porque nesta casa o mentor era um índio. E índio não sabia de nada. Índio sabe de tudo.
muito mais do que nós possamos pensar. E ele nos coloca que a forma que ele vem, que o Espírito não tem forma, e que ele se revestia dessa forma de índio, porque era uma forma que mais marcou para ele nas existências. Ainda citou um outro exemplo na época, que a Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, se apresentava como uma freira, e o Divaldo nunca pediu para ela tirar o hábito, porque ela estava na casa espírita. Que ela poderia, então, se apresentar na igreja católica, mas ela estava lá com ele, pela sintonia que tem, porque a caridade não tem religião. Então, e foi isso que ele nos passou. E assim nós trouxemos a mensagem da doutrina espírita em todos esses anos. Já tendo início com o estudo das obras de Allan Kardec, as obras do Espiritismo. Estamos aqui vários anos, o livro dos Espíritos, ainda continuamos aí, né? Acabamos agora, os livros da codificação, Céu e Inferno, e os livros de Leon Denis, que são mensagens maravilhosas, que eu acho que poderia até as casas espíritas colocar mais para estudar, que nós estudamos Leon Denis também. Então, é muito importante o livro de Leon Denis. Então, foi assim que essa casa, nesses anos todos, se sustentou. E eu me lembro muito bem que no início, eu não sei porque eu sempre tenho esse microfone, mas eu me lembro bem que no início, quando meu irmão Festa Ligeira falou que nós íamos ter um trabalho social na casa, eu disse, mas meu irmão, não tem voluntário. Ele dizia assim, seu Sêmio, o povo vai chegar. Tanto que quando chega uma pessoa para ser voluntário, eu digo, é o povo do flecha. Então, assim as pessoas foram chegando. Mas foram chegando porque essa casa é de verdade. E a verdade se sustenta. Então, quando você tem um trabalho verdadeiro, um trabalho sério, os anjos dizem amém. E foi assim que essa casa começou. E essa casa, esse ano, fez 24 anos de muito trabalho. E cada vez mais eu fico feliz. Hoje a fada chegou aqui e me disse, Irá, a fada é voluntária da casa, Irá, o trabalho hoje das mães foi maravilhoso. Foi isso? Isso é maravilhoso. De ver essas meninas jovens aqui. Esse povo que sai do conforto dos seus lares para estar aqui. Porque ninguém está aqui porque não tem o que fazer. Está aqui porque sabe que o que a casa vai trazer são mensagens sérias. São mensagens que vão enriquecer a alma. São mensagens que vão transcender através dos mentores amigos espirituais. Essa casa tem um trabalho de paz magnético que ninguém toca em ninguém. Que nós fomos especializar com o nosso irmão Giacomo Melo. É um trabalho que a gente tem aqui há 18 anos e tem ajudado muitas pessoas. Pessoas com depressão, pessoas com câncer. Então, pessoas que estão em desequilíbrio. E principalmente as pessoas da casa. Porque os médicos também precisam de atendimento. E esta casa dá esse suporte quando alguém precisa da casa. Então essa casa é uma casa de verdade. É só isso que eu tenho a dizer. Ok, tá vendo? Acho que todos já perceberam isso, né? Pela vibração da casa, dá para notar que é uma casa de muito trabalho e de muito empenho e dedicação, né? Está na vibração, né? Então, para nós chegarmos ao finalzinho já do nosso trabalho, o hoje e a tríplice função social do Centro Espírita. O Centro Espírita é um educandário, já vimos aqui hoje, né, por tudo que a Iracema já nos trouxe, né?
E, naturalmente, quando nós falamos em educandário, nós estamos falando em um local, um ponto de convergência, né? O centro espírita é um ponto de convergência para os espíritas, para os adeptos do espiritismo, aqueles que veem no espiritismo uma doutrina que pode orientá-los, né? Que pode guiá-los, que pode adverti-los, né? Mas não uma doutrina que vai lhes impor nada. Porque o processo de educação é um processo de despertamento da consciência. Né? Quando se diz educação, se diz o quê? Despertamento. Né? Ex, aquilo, ex quer dizer fora, mas do diré. Trazer, trazimento, trazer para fora o que está dentro do próprio indivíduo. Os próprios fatos da vida já são fatores que atuam no nosso processo educativo. Uma patologia é educativa, se tivermos olhos para a causa da patologia. Se quisermos só ficar curados, aí vamos ter repetições prováveis lá na frente, né? Mas se nós examinarmos a causa da patologia, sim, ele entendeu a causa da patologia. Não há necessidade de repetição desse processo educativo, mas outros tantos virão. Né? Então o centro espírita, ele nos traz a doutrina espírita que nos ilumina a todos nós dentro desse processo. Né? Desse processo. Então, o seu caráter, o seu conteúdo fortemente psicológico, filosófico, né? Até investigativo, e dentro também das experiências todas que nós temos na casa espírita, com a mediunidade, pelas atividades que são realizadas, nós vamos constatando o nosso processo de transformação para melhor. Se a doutrina espírita, né, a tese espírita, lhe ilumina, e se a tarefa dentro do centro espírita lhe favorece a transformação, você se educou. Você é alguém melhor. Há potencialidades em você que começaram a se manifestar. Então você está em crescimento. Como o processo é longo, né? O processo de crescimento é um processo de etapa a etapa, e dentro de cada etapa nós vamos recolhendo tudo que aquela etapa tem para dar, e nós vamos então transitando para outras tantas etapas. Nesse momento estamos na etapa de provas e expiações, ou seja, estamos sob exame. O que é uma prova? Um exame. Estamos sob exame. O que nos cabe é compreender o que a vida quer. Né? Então, também é um centro de saúde, porque o Espiritismo traz esse conjunto do que o indivíduo é: espírito, perispírito e corpo físico. Né? Perispírito com seus desdobramentos, as suas diversas formas de expressão energética, né? Então, quando nós trabalhamos a totalidade do ser, não é isso? Nós estamos realizando um processo terapêutico da nossa saúde, da saúde espiritual, mental, emocional e comportamental. Não adianta ter muito enriquecimento, né, muito conhecimento, mas isso não se converter em um comportamento que favoreça a você e a sociedade. Né? Quantas obsessões não são desfeitas, né? O que é a desobsessão? Né? Iracema já explicou a gente isso hoje aqui. O que é a desobsessão? É a reversão do processo obsessivo, pelo desfazimento da relação, né? Que é uma relação destrutiva, uma relação impositiva.
uma relação menor, que pode se tornar esses espíritos, que antes eram inimigos, amigos. Né? Amigos, tanto que Jesus diz o quê? Amai os vossos inimigos. Então, esse processo de saúde e o templo onde nos reunimos e vamos desenvolvendo então o nosso profundo aspecto do sagrado, né? O profundo aspecto do sagrado, né? Jesus fala isso: Pai que estás nos céus de todos os lugares, da imensidade do universo, mas nos céus do campo íntimo do próprio indivíduo. Tanto que Pedro, ele não consegue entender o que é o reino dos céus, como nós também temos dificuldade, né? Então Pedro, em dado momento, ele pergunta assim: Senhor, dize-me onde está o reino dos céus, para que eu possa dizer aos outros, os outros discípulos. Porque todos ficaram ouvindo o dia inteiro sobre o reino dos céus, mas ninguém sabia onde estava o reino dos céus. Aí Jesus responde a Pedro e diz: Pedro, o reino dos céus está dentro de vós. Matou Pedro, né? Porque imagine, todo mundo pensando em um reino fora e ele dizendo que o reino está dentro. E aí esse profundo educador da alma, que é Jesus, começa a adotar métodos, né, pedagógicos para poder transmitir a todos nós essas verdades espirituais e também, em especial, o reino dos céus. Né? Então notem como Jesus é a base moral do Espiritismo. Tanto que o próprio Kardec vai dizer isso. O Espiritismo não traz uma moral nova. A moral espírita é a moral do Cristo. Veja, ele não diz a moral do cristianismo. Porque o cristianismo é uma ideia humana. Há muitas interpretações, ele diz a moral do Cristo. Ele vai à fonte. Então, olhemos o Cristo e vejamos na fonte o que ele quer dizer. Olha, nós vamos nos surpreender com muitas coisas. Mas, meu Deus do céu, ele está dizendo isto. Eu não permiti que ninguém me dissesse o que ele está dizendo. Eu fui ler e sentir o que ele estava dizendo. Ah, sim. Agora eu estou de posse da água pura. Lembra do diálogo dele com a mulher samaritana? Olha, a água que eu tenho para te dar vai te dar vida eterna, né? Olha como o mestre chegou àquele ponto com a mulher samaritana, e ela então, em espírito, em dado momento, que percebe a grandeza daquela alma, né? Então é um templo e também aqui são as funções. Eu tenho uma puladinha aqui para a gente não ficar nos textos, né? E é também, o centro espírita também tem uma função de comunidade, né? É uma comunidade dos adeptos espíritas, daqueles que são espíritas, daqueles que são simpatizantes, daqueles que não são espíritas, mas vêm ao centro espírita para buscar alguma coisa, receber um passe, uma orientação, um acolhimento, seja o que for, não é? Porque não é obrigatório você vir ao centro espírita só na espírita. Você imaginou se todos que fossem ao hospital tivessem de se tornar médicos? Todos nós seríamos médicos, né? Porque todo mundo aqui já foi ao hospital. Mas não precisa, porque o Espiritismo, ele não visa fazer adeptos. Não, o Espiritismo visa transmitir esta elucidação que os Espíritos trouxeram para estabelecer um entendimento sobre o nosso próprio processo de evolução. A ação é educativa. Aqui, como Iracema já falou, nós temos aqui uns breves conceitos de centro espírita, né? Não vou ler nenhum deles. O primeiro de José Herculano Pires, eu acho que foi sorteado uma obra de Herculano Pires, né? Então já começamos bem hoje. E dois outros conceitos. Sintonia. E dois outros conceitos de Leon Denis, que também Iracema já falou aqui, que é um autor belíssimo. Leon Denis ele consegue fazer algo assim muito falar sobre Leon Denis, né?
Mas ele consegue fazer uma coisa assim muito impressionante. Ele consegue aliar ciência, filosofia, né, com todos aqueles aspectos morais, porém ele verte tudo isso com parágrafos de uma beleza inimaginável. Se você não entender nada do que ele disse, você vai se enriquecer com a beleza do que está escrito e como está escrito. Sábado, 15 horas, eu estudo. De Leon Denis. E é de graça, 0800. E 0800. Né? Então, eu queria deixar essas reflexões. O Centro Espírita como laboratório da felicidade. E aqui estão os itens das bem-aventuranças. Né? Eu sei que eu estou também no meu horário, eu sei que vocês têm atividade. Né? Pobres pelo Espírito. Aqui, amigos, e amigas, são estados da alma. Né? Jesus, quando abre a vida pública dele, ele profere o sermão da montanha, o sermão do monte. Né? E o que é que ele faz brilhantemente? Quando eu tive contato com o sermão há muito tempo, eu ficava olhando assim, não, eu tenho que estudar de novo esse sermão aqui. Eu não posso deixar essas coisas passarem assim. E eu fiquei muitos anos estudando o sermão. Cada fragmento do sermão, examinado, sem pressa, não precisa pressa, somos imortais, né? Então, não precisa essa pressa toda. Mas o exame de cada fragmento desse, e nós vamos perceber que o que Jesus fez foi o seguinte: bem-aventurados, primeira frase dele, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Pelo é a melhor tradução, não vamos falar disso hoje, né? A maioria se escreve pobres de espírito, mas Roberto Holden e outros entendem pelo Espírito. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz melhor, pobres em espírito, para dar uma dimensão de que você está realizando um processo de profundidade naquilo que você quer. Então ele vem, o estado de pobreza, o estado íntimo de aflito. Aflito de quê? O estado íntimo de pureza de coração, o estado íntimo de brandura, o estado íntimo de pacificação vertida, que é o pacificador, né? E a misericórdia. Vê como Jesus fecha, né? Ele é o mestre, ele fecha. Ele vai alinhando nas bem-aventuranças todas as forças do Espírito. É simplesmente alguma coisa sensacional. É impressionante como ele realiza. Ele parece um Cristo que pode fazer isso. Nós não temos estatura moral, espiritual para fazer isso. Mas o Cristo, a gente, bem-aventurado, né? Ele sai correndo. Porque um bem-aventurado é um feliz. É um feliz. E o Berto Roden diz uma coisa muito interessante. Ninguém é feliz para alguma coisa. Veja o mestre. Todos nós fazemos muitas coisas para sermos felizes. Então, olha como Jesus faz. Ele começa pelo fim. É de uma inteligência absurda. Absurda. Né? Mas o Centro Espírita traz essa decodificação à luz dos ensinamentos dos Espíritos. Né? Então, para não me alongar aqui, porque eu me emociono com o sermão da montanha. Então, eu trago aqui uma lâmina que Iracema já falou várias vezes aqui, que a única lâmina minha é essa aqui, as outras vieram da federação, né? Sou consultor da federação. Mas eu digo, não, eu vou colocar uma laminazinha aqui de um discurso de Allan Kardec proferido no dia 1º de novembro do ano de 1868. Foi o último discurso dele na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. No dia seguinte seria Finados. No dia 1º ele faz esse discurso belíssimo. 3 meses depois Allan Kardec iria desencarnar. Ele desencarna, 4 meses, né? Ele desencarna a 31 de março do ano de 1869. Aqui nós estamos em 1868. É o último discurso dele.
E é lindíssimo esse texto, vai ficar aí, mas eu queria destacar, na verdade, eu só me lembrei desse texto por essa frase aqui: a caridade é a alma do Espiritismo. Ou seja, notem esse detalhe. Houve muita discussão sobre o Espiritismo era ciência, ou era na filosofia, ou era na religião. Kardec, depois de transitar por todas as experiências dentro do Espiritismo, lá no finalzinho, ele profere esse discurso e diz: não. Está certo mesmo. Fora da caridade não há salvação. E então ele diz: sim, a caridade é a alma. O que é a alma? É aquilo que é a essência. A essência do Espiritismo é a caridade. Significa dizer, tudo que nós pudermos arrecadar das instruções que os Espíritos nos trouxerem, tudo, não só os Espíritos da codificação, qualquer Espírito que eles nos trouxerem instrutivamente, só representam base para nós amarmos melhor. Tanto sim que o Espírito de verdade, que nós falamos no início, orientador de Allan Kardec, eu já passei demais do meu horário, ele diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. O que é que ele quer dizer? O amor é o primeiro mandamento, que Jesus já havia dito antes. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Ele diz: ama. Esse é o maior mandamento da lei. Então, concluímos o nosso trabalho com as questões que a Federação Espírita traz para a nossa reflexão. Qual o significado para você dessa expressão? Espíritas amados. Na sua casa espírita, como tem se trabalhado esta temática? E qual o centro espírita que queremos para o amanhã? Concluindo mesmo, o tema do ano federativo, de 2025, é nascer, morrer, renascer ainda, quer dizer, reencarnar, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Essa frase não é de Allan Kardec, mas é uma frase que está no frontispício do sepulcro, de Allan Kardec em Paris. Então os espíritas cunharam essa frase e nós podemos notar que essa frase fala do quê? De um processo. Fala de um processo de quê? Um processo de cíclico. Nascer, morrer, nascer, morrer, ali tem viver, viu? Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Ou seja, a lei é inviolável. Então, o nosso processo de crescimento, de aprendizado, vai se dar sempre dentro dessas etapas. Quando chegarmos à condição de Cristos, não precisaremos reencarnar mais, não é? Então vai haver uma certa ruptura. Jesus veio porque ele amava demais, né? Então ele veio nesse processo. Assim, o calendário da Federação, como nosso amigo aqui, Antônio Carlos, já falou, dia 27 agora de abril, teremos o seminário aqui de encerramento da Caravana Baiana da Felicidade, da Fraternidade, na Federação Espírita do Estado da Bahia. São todos convidados. Muito obrigado, muita paz a todos. Obrigado, meu irmão, pelas informações. Olha, eu quero deixar aqui só um avisozinho. Eu falei que quinta-feira nós não teremos doutrinária, nem sábado, correto? Não. Mas quarta-feira nós teremos, na quarta, nós teremos normal. Segunda-feira tem estudo normal, o estudo normal, são os dois grupos de estudo, segunda-feira. Terça-feira teremos mediúnica normal e quarta-feira tem o passe
passe magnético da quarta, também normal. Então nós só vamos parar na quinta-feira. Então o pessoal que está com tratamento quarta-feira, pode ver que nós estaremos aqui. Ok? Então só para e agradecer ao nosso irmão Oscar que nos trouxe aí essa maravilha para nós. E eu quero dizer que a partir de agora nós vamos nos despedir do pessoal do Instagram. Gratidão aí por vocês que ficaram conosco até agora. E a partir de agora é o momento do passe. Nós tocamos algumas músicas e algumas pessoas me falam pela internet: por que você, quando chega na hora do passe, você corta a transmissão pela internet? Pelo simples fato, nós durante o passe tocamos músicas, e músicas têm direitos autorais, e a live cai. É por isso que nós, durante o passe, nós fechamos. Então, boa noite ao pessoal do Instagram e vamos à nossa tarefa.